No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu bullet journal, que foi o bullet journal que eu fiz para seguir o ano de 2018. E eu fiz ele todo baseado em Harry Potter, ele é todo inspirado por Harry Potter. E como vocês podem ver, eu fiz ele com a capa do livro de poções que é usado pelo Snape quando ele é adolescente e pelo Harry no 6º livro. Eu fiz a capa em tecido, então eu montei a arte no Photoshop e paguei para que estampassem para mim. Então o acabamento dela não ficou muito bom, porque fui eu que fiz e eu não tenho como fazer isso de forma mais profissional. Mas como a ideia do livro é que seja um livro meio mal acabado, não me incomodou muito. Essa é a primeira página dele, em que eu copiei a folha de rosto e coloquei esse livro Propriedade do Príncipe Mestiço. Essa é a página de abertura do bullet journal, que consta o ano de 2018 e que é Hogwarts. Aqui eu coloquei um calendário, e aí tem o sinal da plataforma 9/3/4 ali em cima. E aqui é o espelho de Ogized, que é tipo uma ideia de metas para o ano. Aqui eu tenho um calendário anual, eu coloquei o vira-tempo. E aí ele ocupa 2 folhas abertas, né, para poder ter os 12 meses do ano. E ele é usado para compromissos a longo prazo. Aqui eu coloquei uma parte para indicações de filmes, séries e livros que eu recebi ao longo do ano. E aí cada hora tem um elemento, né? Ali em cima tem a varinha. Aqui a gente tem o cérebro, que agarra o Rony no 5º livro, e o chapéu seletor. E aqui tem uma citação da Hermione. Aqui é a abertura do mês de janeiro. Então de um lado eu tenho um calendário e do outro eu tenho a página de abertura. Esse mês é temático do Severus Snape, então por isso eu coloquei o caldeirão, as poçõezinhas e tal. Aqui eu tenho minha parte de ideias para textos e vídeos, então tem a pena da Rita Skeeter e a chavinha do Alohomora. Aqui na logo do Profeta Diário é uma agenda de postagem, seja no meu blog, onde eu posto textos, seja no canal. E aqui eu tenho alguns elementos no meu tracker de rotina para ver as atividades que eu faço. Ali em cima tem a ampulheta do Slughorn. E aqui é para acompanhar o meu humor, eu coloquei as ampulhetas das casas, cada uma representa um humor e é só colorir aqui. Aqui eu coloco os livros que eu pretendo ler, que eu consegui ler no mês. E aqui as séries e filmes que eu pretendo ver e os que eu consegui ver. E aqui começa a semana. Então, cada semana eu coloquei um indicador da semana e uma frase dos livros. E aqui eu tenho essa parte aqui que é para fazer tipo um balanço geral do mês, de como que foi. A personagem que eu escolhi para fevereiro foi a Luna, então eu já fiz a abertura de fevereiro, já coloquei o calendário, a varinha dela. E agora eu vou montar junto com vocês cada uma das partes que eu já mostrei do mês de janeiro, como é que elas vão ficar agora para o mês de fevereiro. Nem todas vão mudar, tá? Na verdade a maioria vai se manter igual, mas aí para vocês poderem ver o processo. Então aqui eu tô fazendo aquela seção que eu chamei de Rolls of Parchment, né, ou rolos de pergaminho, que é onde eu coloco as ideias de texto para escrever que eu tenho. Eu usei a pena da Rita Skeeter, já que ela é a escritora que está presente nos livros. E eu acho importante lembrar que, assim, eu não sou desenhista, eu não tenho praticamente nenhuma habilidade com essas coisas. Olhando assim no vídeo parece que eu tô desenhando do zero, mas na verdade tem uma parada de lápis desenhada por baixo. Vocês estão vendo que eu uso vários tons de verde, alguns eu usei metálicos, outros não. E como que vai dando a diferença, né? A primeira vez que você passa o lápis fica meio esquisito, a segunda vai melhorando, aí quando você troca de tom ele já fica bem melhor. E aí, por fim, eu joguei esse lápis mais claro, que é esse verde mais aberto, e que já deu uma diferença bem legal. E eu finalizei ali embaixo com um prateado, que é na pontinha da caneta. E aqui eu vou passar essa caneta dourada, que é uma caneta bem antiga, que é aquelas tipo de brilho que tem prateado e dourado mesmo. Só que ela meio que já perdeu o brilho, então ela só parece um dourado esquisito. Mas acabou que para isso ela ficou boa. Que é para fazer a chave. E colorir com um amarelo normal, né? Só para dar a ideia de ouro. E aquela caneta dá uma ideia mais de ouro envelhecido. Mas não tem nenhum mistério. E essa chave também estava desenhada antes, obviamente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa caneta mesmo. Tô conferindo ali a fonte que eu usei, né? E vou escrever o título dessa seção, que vai se chamar novamente Rolls of Parchment, ou rolos de pergaminho.
Como vocês podem ver, eu colei aí, diferentemente do mês passado, eu colei um pedaço grande de papel craft com a borda queimada, né? E esse do Alohomora eu também já tinha feito a parte queimada. Aí agora aí é uma parte que talvez seja a parte mais chatinha de fazer, que foi a parte do Daily Prophet. Essa mãozinha é bem chata de desenhar, mas é só ter paciência. E ela é a mãozinha, na verdade, que é usada nos decretos da Umbridge. Ela, na verdade, não tem nada a ver com o Profeta Diário, mas eu achei que encaixaria, que ia ficar legal aí o efeito visual delas, né? Apontando cada uma por uma direção. E a parte do Profeta Diário, né? Essa logo, né, do Profeta Diário, ela é chata de fazer porque é uma tipografia que é muito certinha, né? E eu cometi um erro aí, eu vou corrigir ele no final, vocês vão ver o que eu fiz para corrigir. Mas o P ali não era para ele estar de preto, o P ele é amarelo. Todas as letras são pretas e o P do Prophet é amarelo, mas eu viajei na hora de fazer e fiz assim, mas depois eu dei um jeito de corrigir. Então essa é talvez uma das partes mais chatinhas de fazer, mas que eu acho que fica um efeito bem legal, né? Eu acho que fica bem bonito e é gostoso de fazer também na hora que depois que você monta a tipografia, a parte só de colorir, ela não é chata. Eu peguei essa réguinha aí para fazer essa listrinha, essa faixa que fica embaixo e em cima do título do jornal, mas não ficou muito reto não. Eu tava meio nervosa gravando esse vídeo, então não ficou muito bom, mas tudo bem. Eu gosto muito da ideia de que o meu bullet journal, ele é muito legal, tipo, as pessoas olham e falam, caramba, que legal, mas ao mesmo tempo ele é cheio de imperfeição, e ele é cheio de coisas que são mal feitas e tal, e aí ficou assim. Aí agora, esse Routine Tracker, né, que é o acompanhamento da rotina, eu fiz primeiro aí uma ampulheta, que é aquela ampulheta do Slughorn, que se vocês não se lembram, ela passa o tempo de acordo com como você está se sentindo. Se você está numa conversa boa, se divertindo, ela passa o tempo devagar. Se você está numa situação ruim, ela passa o tempo mais rápido. Eu gosto muito dessa ampulheta, eu tenho até vontade de fazer uma tatuagem dela. E eu achei que ela seria um elemento legal para combinar com a ideia de rotina, né? De hábitos diários, de coisas que você vai fazer sempre. Eu contornei ela toda de preto. Ela tem algumas cobras, que são a base e o topo dela. E eu fiz com verde metálico. E os rabos das cobras eu fiz com prateado, para dar um efeito diferente. E aí fiz a areia verde caindo, né? E passando o tempo, com pintinhas de caneta verde mesmo, a caneta Stabilo verde, e colori o fundo com o lápis verde. Aí aqui eu faço tipo um calendário, né, para ter os 28 dias do mês, no caso do mês de fevereiro, e aqui do lado eu coloco as atividades que eu quero manter o registro diário, se eu tô fazendo direitinho ou não. Então tem, por exemplo, leitura, escrita, tomar água, exercitar, esse tipo de coisa. E ali em cima, no título, eu coloquei, no mês passado eu escrevi a tipografia aí. Nesse mês eu fiz diferente, eu peguei um pedaço de papel craft, escrevi o título e eu vou mostrar aí pra vocês como que eu faço. Cuidado quando forem fazer isso, que eu já quase me queimei várias vezes. E é só pegar um isqueiro ou às vezes em casa acender um fogão e queimar as bordinhas, né? Você vai queimando e soprando até ele dar esse efeito assim. E aí é só colar com cola normal, eu usei a cola de bastão normal, e aí ele dá esse efeito bem legal. No de baixo, que é o registro de humor, eu vou explicar melhor para vocês como funciona. Eu peguei a ideia das ampulhetas das casas, né, que contam a pontuação das casas. Então, cada ampulheta aí, elas têm o lápis da cor que representa a pedra das casas. Então tem o lápis verde metalizado para representar a Sonserina, tem o lápis prateado para representar os diamantes da
lufa-lufa. Tenho o azul metálico para representar as safiras da Corvinal. E tem o lápis vermelho metálico para representar os rubis da Grifinória. Eu atribuí um humor para cada cor de casa. Então, obviamente, a Sonserina eu atribuo o melhor humor. Quando eu tô muito bem, tipo, tive um dia ótimo, eu coloco o verde da Sonserina. Quando eu tive um dia legal, eu uso o prateado da Lufa-Lufa. Quando eu tive um dia mais ou menos, eu uso o azul da Corvinal. E quando eu tive um dia ruim, eu uso o vermelho da Grifinória. E aí tem o espacinho para os dias aí. E eu coloro, eu sempre tento fazer uma distribuição, porque às vezes você tem uma manhã boa e o resto do dia é ruim, ou a manhã é ruim e o resto do dia é bom. Então eu tento colorir mais ou menos proporcionalmente de como que foram os períodos do meu dia. E aí eu tô queimando mais uma vez o título, né? Que é o título dessa coleção aí, dessa sessão, que é o Mood Tracker. E eu fiz ele escrito com o marcador dourado, que foi a melhor aquisição que eu fiz esse mês, que é maravilhoso. E aí colo também normalmente, colei do ladinho e ficou assim. Eu deixei pra colorir depois. Bom, aí agora eu vou fazer a parte dos livros, né? Eu faço a estantezinha, aí eu desenho os livros, que é uma coisa bem fácil de fazer, porque é só você fazer retângulos desiguais, né? Ali eu até fiz alguns que são iguaizinhos para parecer que é tipo uma coleção. Depois é só você colorir. E eu fiz uma plaquinha escrito Books com essa fonte, mas não é nada demais. Eu vou colorir aí um só para só mostrar para vocês como que fica, e depois eu vou mostrar o processo finalizado, como que ficou depois que eu colori tudo. Mas fica basicamente desse jeito. E aí do lado tem o Cálice de Fogo, né, que eu tô colorindo aí agora. E o Cálice de Fogo, ele é basicamente uma taça meio rústica, marrom, né? Então não tem nada demais para desenhar ele, não tem nenhum mistério. O mais legal dele, na verdade, é desenhar a chama. Eu usei uma caneta, tipo a Stabilo, mas é uma Stabilo genérica, para fazer o contorno inicial das chamas. E depois eu fui jogando vários tons de azul, do mais escuro para o mais claro. O marrom eu usei só um degradê mesmo, tipo, mesmo lápis, fui colorindo mais forte nas bordas e clareando para o meio para dar essa ideia de brilho. E fiz isso em todos os lugares em que eu usei o marrom. E aí, em alguns lugares, eu usei o lápis prateado, aí embaixo e no meio, nessas bordinhas, né? Que parecem um enfeite do cálice. E ali na boca do cálice, eu passei a caneta preta só para dar uma sombra. E aí, como vocês podem ver, nas chamas, eu usei vários tons de azul, que é para dar essa ideia legal de uma chama que tem vários tons, né? E aí não precisa ser igual também, não precisa ser nada certinho, pode ser uma coisa meio tortinha e tal. E aí eu fiz uma chama comprida lá pra cima, que é onde vai entrar o papelzinho de título dos filmes, e aqui embaixo vai entrar o de série. Então, na verdade é o contrário. Então fica assim. E aqui eu vou começar a fazer a semana, né? Eu peguei primeiro esse título aí da semana 1, que é do dia 1 ao dia 4. Vou colar aí. E aí eu faço essas divisões aí. Eu calculo de acordo com o número de quadradinhos, né? Porque o meu caderno é quadriculado. E como vocês podem ver, eu faço umas falhas, que é para parecer que é pergaminho. Não coloro para não atrapalhar a leitura e a escrita durante a semana, né? Mas eu faço isso. Isso aí foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer. Eu peguei um pedaço de papel craft e eu fiz uma tipografia da frase da aluna "You're just as sane as I am", ou você é tão são quanto eu, ou se eu não me engano em português ficou "você é tão normal quanto eu".
Eu usei esse marcador dourado que foi maravilhoso, tanto para fazer a tipografia quanto para as estrelinhas que eu fiz decorando. E eu fiz umas luazinhas com uma caneta prateada de glitter. E eu gostei muito do resultado disso. E aí, depois que eu terminar de colorir essas estrelinhas, eu vou passar pelo mesmo processo de queimar as bordas e aí colar para que fique direitinho, firme no papel. Eu passei bastante cola para poder dar certo. E aí, então, tem aí os títulos das próximas 3 semanas e da última semana e as frases que eu vou usar em cada uma delas. Eu não vou colar agora, eu vou só mostrar mais ou menos a disposição, mas depois vocês vão ver o resultado final, como que vai ficar, tá? E aí, por fim, eu tenho aí a última semana com aquela parte que é tipo do balanço do mês, que eu já queimei, e eu vou só colar mesmo agora. Aí é só passar a cola e ajustar no papel. E aí eu escrevi Star Chart, né, tipo uma tabela de estrelas, e aí ficou assim. E esse é basicamente como que ficou o Bullet Journal depois de pronto, depois dos ajustes que eu fiz e de finalizar o que tava para finalizar. Eu vou mostrar rapidinho a parte inicial, passar por ela, para poder mostrar para vocês como que ficou fevereiro, né? Então, aí tá fevereiro, a página inicial com os detalhes, a parte das ideias de vídeos e textos. Aqui tem o Rolls of Parchment, eu dei uma reforçada nele, no título. Aqui o Daily Prophet eu corrigi com o marcador dourado, eu passei por cima, como ele é muito bom e forte, ele tampou o lápis preto sem problema nenhum e ainda ficou até mais bonito. Aqui os trackers, então assim ficou o de rotina e finalizado já colorido com as pedrinhas direitinho, o de humor. Aqui os livros que eu colori, eu fiz várias cores diferentes, aí eu invento uns títulos, faço umas coisas, e aí o Cálice de Fogo com as séries e filmes. Aqui a primeira semana com a frase da Luna. A segunda semana com uma outra frase da Luna, eu adorei esse negócio circular. A terceira semana com mais uma frase da Luna, acabou que nesse mês eu consegui colocar só frases dela e aí ficou ótimo. A quarta semana com mais uma frase dela. E por fim, a despedida do mês com os 3 últimos dias e a parte onde eu faço o balanço. E aí, só para vocês verem o efeito de como que ficou, né, o meu Bullet Journal completo. Bom, então esse foi o meu Bullet Journal. Esse vídeo foi meio improvisado, eu nunca tinha feito um vídeo assim, mas de qualquer forma espero que vocês tenham gostado, então deixem um like aqui. Se vocês gostaram mesmo, se vocês acharem interessante, deixem comentários aqui pedindo, porque às vezes eu posso tentar fazer para os próximos meses, pelo menos mostrando como fazer a decoração inicial, já que cada mês eu vou utilizar um personagem como tema. Então é isso, e Finita Incantatem!